Uma das maiores motivações do crente orar é o amor de Deus. Todos os nossos itens que constam do nosso relacionamento com Deus precisam estar baseados no amor. Até a salvação, sem amor e o amor de Deus, ela não seria possível a nós. É por isso que Paulo, na sua carta aos Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse amor de Deus é que nos motiva a todo tipo de relacionamento que nós vamos ter com Deus. É a nossa resposta. Nós não temos condições de retribuir, nós não temos condições de pagar, né? O amor de Deus é muito grande e nós somos muito devedores, então não há como retribuir, mas há como amar a Deus. Isso nós podemos fazer. E o nosso amor a Deus nos leva a querer conversar com Ele. Então a oração, ela é na verdade uma motivação, mas é também um caminho, é um expediente através do qual nós nos colocamos diante do Senhor. Na leitura de ontem eu parei numa parte, segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 34, que diz assim: logo depois daquelas ameaças todas e Deus, né, intervir e promoveu uma grande vitória, então ele disse: eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Você poderia estar pensando, né? No nosso caso aqui, Deus, a igreja e a oração. O que tem a ver a promessa de Deus, agora quando o profeta chega e anuncia isso, a promessa que Deus fez a Davi lá para Salomão tinha um significado extraordinário. Para Ezequias, que é o rei agora, 726 a.C., Salomão foi filho de Davi, mas viveu no ano 960 a.C. E agora, séculos depois, Deus continua dizendo que Ele hipotecou a palavra dele lá atrás. Ele fez uma promessa a Davi, que se cumpriu em Salomão e que agora Ezequias vai se cumprir na sua vida, tá? No nosso caso, quando você ouve a expressão ou lê a expressão, a promessa que eu fiz através do meu servo Davi, se aplica à pessoa de Jesus Cristo, assim como o cego de Jericó clamava: Jesus, filho de Davi. Então, por causa do que Deus prometeu a nós em Cristo Jesus, agora, porque agora Ele lida com a igreja, não mais com o povo de Israel, é com os Joões, com as Marias, não mais com o Ezequias, com o Salomão, com os servos, não mais com o rei. Até o pastor, que muitas vezes alguns pastores se proclamam, se promovem, colocam títulos mais elevados, e numa ideia assim de como se fossem assim, representantes legais diante do povo, então a quem a igreja precisa prestar obediência. Isso não é verdade, não há a menor possibilidade de existir na nossa relação, porque na igreja o Senhor é Cristo. Na constelação do discipulado só há lugar para uma estrela, Jesus Cristo. Nós somos servos, todos nós. E o pastor também, sim, ele é mais servo até. Ele é mais servo, ele precisa ser mais servo ainda. Quando Deus lida com a igreja, Ele lida com a igreja. Quando eu chego para conversar com Deus, quando eu chego para estudar a palavra de Deus, eu chego como servo, não como pastor presidente de uma igreja.
Porque pastor presidente de uma igreja, para Deus, não significa absolutamente nada. Apóstolo fulano de tal, para Deus não significa absolutamente nada. A nossa relação com Deus é: Jesus Cristo é o Senhor e nós somos servos, nós somos filhos de Deus. Então é nessa relação que agora Deus chega e diz: olha, eu também, minha igreja, eu também empenhei a minha palavra a vocês, tá? Não uma cidade, mas uma igreja. Eu vou defender vocês. Nós defendemos alguém, né, que precisa de defesa. Uma pessoa que tem uma causa na justiça precisa de um bom advogado para defender a sua causa. Mas uma pessoa que é fraquinha, que está sendo ameaçada por uma pessoa mais forte, precisa de uma pessoa mais forte para defender. Não é verdade? Um irmão mais velho defende contra aquele mais forte. Então, quando Deus se apresenta aqui como aquele defensor, é defender a nossa causa, mas também defender-nos, né, das agressões. E vou fazer mais: eu vou proteger vocês. Eu vou, né, colocar as minhas mãos sobre vocês. Aquela ideia lá no Velho Testamento, né? Assim como a galinha ampara debaixo das suas asas, dos seus pintinhos, Jesus repete isso lá. Então é assim que Deus faz comigo e com você. Por que faria isso e por que está fazendo isso? Porque ele diz: por causa da minha honra. Eu dei a minha palavra, e a minha palavra não volta vazia, não volta atrás. Eu prometi e vou cumprir. Isso significa, irmãos, que no século 21, nós que estamos aqui, neste lugar, nessa noite, estamos debaixo desta promessa, debaixo desta proteção. Nós precisamos ver isso, entender isso, irmãos. Nós não somos crentes cristãos espalhados por aí, né, ao léu da sorte, não, senhores. Nós estamos dentro de um contexto do reino de Deus. E nesse reino de Deus, Ele sabe o que fazer com os seus súditos. Ele sabe como lidar comigo e com você. E a oração é, vou repetir, o expediente que nós temos para exercitar essa comunhão. Eu disse desde a primeira noite, estou repetindo isso, tá? Não, o Despertando 2018, que tem como tema a oração, não tem como finalidade ensinar ninguém a orar, mas despertar o desejo pela oração. Isso eu gostaria que acontecesse aqui com a igreja. Então, quero deixar esse único versículo com vocês nesta noite. Eu defenderei e protegerei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz. Por causa da promessa que fiz. Aí depois ele enfatiza: eu, o Senhor, falei isso. Eu, o Senhor, mais uma vez estou repetindo isso para vocês, né? A Bíblia, irmãos, tem um número sem conta de pessoas que oraram, né? Oraram. A pergunta que eu tenho feito para vocês é: mas qualquer tipo de pedido? Foi o que ele disse para Salomão: pede o que você quiser que eu te dê, né? No domingo à noite eu falei peguei um texto em que o profeta pede a Deus para abrir os olhos do Geazi, e pula um versículo no outro versículo que para fechar os olhos dos soldados inimigos. Quer dizer, ele pode pedir para abrir os olhos e pode pedir para fechar os olhos. Então não tem dificuldade para ele. Tá? Não há dificuldade. Com isso ele está dizendo: peça o que você quiser pedir. Você quiser pedir. E a Bíblia mostra isso, há casos, exemplos variados, né? Nós temos, quando Jonas estava lá no ventre do peixe, ele não pediu vida, ele não pediu para o peixe jogar ele em terra firme, ele pediu perdão dos pecados, para que Deus perdoasse a sua ousadia, né? Que abusado ele foi. Deus manda ele para um lugar e ele vai para outro. Então ali ele pede perdão, e Deus perdoa, e ele manifesta o desejo de ainda cantar no templo. É uma coisa maravilhosa, tá? Nós temos, quando Abraão, né, está orando, intercedendo por Ló, nós temos aqui alguém orando pelo sofrimento de um parente. Você já orou para alguns parentes que está sofrendo?
Fazemos isso, eu creio que todos os dias, não é verdade, irmãos? Parentes próximos, parentes mais distantes, chega o conhecimento, né? A Dil trouxe um pedido de oração, trouxe uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, e eu prometi a ela que estaria levando a sério o pedido, e para mim já é uma filha, Dil, não sei, que negócio é esse? É um parente, isso é um parente, né? Então nós vemos que a Bíblia está dizendo isso, vocês devem orar pelos parentes. Abraão orou por um parente, um sobrinho, e Deus atendeu, tá? Nós temos também, quando quando Moisés orou pelo faraó, nós temos aí Deus dizendo o seguinte: vocês devem orar pelos governantes. Eu atendo. Vocês devem orar pelos governantes, tá? Se bem que no Brasil os governantes não precisam muito de oração, são tão bons, né, irmãos? Perdão, irmãos, isso é cinismo da minha parte, vocês vão perdoar, né? A verdade, irmãos, é que nós precisamos orar pelos nossos governantes, mais do que nunca precisamos orar pelos governantes, tá? E Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia, tá? E Deus atendeu a oração de Moisés. Por causa de Moisés, Deus atendeu o faraó. Vocês estão entendendo? Então é assim que funciona, Então devemos orar pelos nossos governantes, para aqueles que estão no governo, por aqueles que estarão no governo, porque a Bíblia diz que havendo paz no país, haverá paz para nós, né? Eu assisti um vídeo de 5 minutos e poucos segundos, de uma pessoa dizendo por que as pessoas boas precisam entrar para a política, por que as pessoas boas precisam se envolver, né? Os justos precisam se envolver com a política. Achei lindo o texto e estou sendo tentado não seria a expressão, né? Mas motivado a, durante essas 3 semanas ainda de segundo turno, trazer esse vídeo para os irmãos, sabe? Porque fica parecendo que a política é uma coisa demoníaca, uma coisa demonizada, que esse negócio de governo, né? Não, irmãos, as pessoas, esses cargos estão sendo ocupados por pessoas erradas, sabe por quê? Porque as pessoas certas e boas não entraram, não influenciaram, não concorreram, não foram eleitas, tá? Então nós precisamos entender isso, e a Bíblia diz que Moisés orou para um governante e Deus atendeu, tá? Depois nós vemos uma pessoa orando por casamento, pedindo casamento. Você já orou pedindo casamento? Talvez para você não, mas para outra pessoa, hein? Está aqui. Abraão manda o Eliezer ir lá para a terra lá dele, buscar uma noiva para o seu filho. Busca uma noiva para o filho. Que tarefa, irmãos! Arrumar uma namorada para a gente mesmo já é difícil, imagina arrumar uma namorada para o filho do patrão, né? Que tarefa! E ele foi. Só que quando ele chegou lá, o que ele fez? Ele orou, pediu a Deus um sinal, ele colocou a sua fé, ele obedeceu o patrão, viajou, mas quando ele chegou lá, ele disse: dependo de Deus, Deus vai me orientar. E ele pediu a Deus, né? E Deus orientou, respondeu, e ele leva Rebeca, né, para ser bênção na vida de Isaac. Então você também deve orar, né, pedindo a Deus, ou casamento para você, ou casamento para outra pessoa, orar pelos filhos, orar. É importante isso. Às vezes a gente deixa as pessoas que começam a namorar, se apaixonam primeiro para depois orar. Aí não tem graça. Aí já se apaixonou por a pessoa errada. Tem que orar antes, né? Tem que pedir a Deus antes, tá? Para a gente cometer menos erros, né? Nós temos muitos casos. Nós temos, por exemplo, quando Moisés orou pela saúde, pela cura de Miriam, sua irmã. Ela havia falhado, acusado ele e tudo, mas Moisés: Senhor, tenha misericórdia da minha irmã, né? Pediu para que Deus curasse a irmã Miriam, e Deus curou, irmãos. Então a Bíblia vai passeando nesses exemplos, dizendo que, olha, é qualquer coisa, é namoro, é casamento, é cura, é pelo governante, é perdão, tudo que você precisar. Oração por um filho rejeitado. Nós temos na Bíblia também Agar, né, clamando por Ismael.
Ismael rejeitado, né? Nós temos oração pela paz no lar. O profeta Oséias pede, um momento cruciante, de sofrimento atroz, a mulher havia abandonado, permita-me a expressão, foi para a zona, foi exatamente isso lá, ela foi para o mundo, foi para a prostituição, e Oséias decidiu clamar, orar, e vocês vejam lá o que aconteceu. Deus perdoou, Deus restaurou, tá? Então não há dificuldade alguma que Deus não possa resolver quando nós oramos. Quando o povo estava com fome, os discípulos falaram para Jesus, Jesus só orou, pediu a Deus que abençoasse aquele pão e multiplicou aquele pão, tá? Então Deus, os motivos são esses. Jairo, a filha estava doente, muito doente, estava morrendo, ele vai lá, vai pedir para Jesus. E quando soube que a filha já estava morta, Jesus falou, confia, ele confiou, levou Jesus com ele para a casa dele, tá? Então eu estou, qualquer assunto, pastor, qualquer assunto, não existe obstáculo para Deus. Ah, mas eu tenho uma causa impossível. Não existe, para Deus não existe causa impossível. Todas essas orações que eu mencionei aqui, que foram feitas, foram atendidas. Sabe por quê, irmãos? Porque essas orações seguiram, né, uma ordem de recomendações dadas pelo próprio Deus. Vamos chamar de critérios estabelecidos por Deus. Deus estabeleceu critérios para você orar e ser bem atendido. Às vezes nós queremos orar, ter comunhão com Deus, mas não estamos dispostos a pagar o preço, a seguir os critérios estabelecidos por Deus. O primeiro critério estabelecido por Deus para uma oração é fé. É um absurdo você fechar os seus olhos e falar com alguém que você não acredita que esteja te ouvindo. Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é desonestidade. É preciso que você creia que Deus está te ouvindo, que você tenha certeza absoluta, Deus está aqui comigo, Deus está comigo, tá? Então a fé, ela me leva a conversar, mas dá significado à minha conversa, tá? É preciso também pedir de acordo com a vontade de Deus. Todos nós sabemos disso, mas às vezes, uma vez eu ouvi pastor, a esposa do Edgar, pastor Edgar Barreto Antônio, estava com câncer, estava à morte já. Eu me lembro que um pastor amigo nosso estava lá, estávamos todos lá, e ele foi orar, e ele disse, Deus, a minha vontade é que a irmã fulana de tal seja curada. Mas qual é a tua vontade, Senhor? Qual é a tua vontade? Senhor, se possível, faça a minha vontade. Mauro Israel Moreira, uma oração honesta, sincera, mas nós não podemos esquecer de que a vontade de Deus é critério para nós, ainda que a nossa vontade seja em outra direção, né? Outra coisa que precisa acontecer é um critério sem interesse egoísta, irmãos. Você não pode pedir simplesmente por um interesse egoísta. Ela tem ou não tem, eu vou pedir isso a Deus, né? Meu irmão tem, eu não tenho, vou pedir isso a Deus. Eu mereço também. Senhor, me dá. Isso é interesse egoísta. Deus não atende esse tipo de pedido, né? Outra coisa, deve haver confissão de pecado e restituição devida. Você precisa restituir aquilo que você defraudou alguém, para que você está habilitado a orar. Outra coisa, que deve haver mãos limpas. O profeta Isaías deixa isso muito claro. Vocês não têm direito a orar. Falo lá. As mãos de vocês estão sujas de sangue, sujas de pecado. Deus não vai ouvir as orações de vocês. Isaías acusou, colocou o dedo na ferida. Então nós precisamos apresentar o Senhor com corações limpos. Corações limpos. E se o coração não estiver limpo, limpe-se através da confissão. Clame perdão, converse com Deus a respeito desse assunto. Um outro critério, irmãos, é a humildade, tá? Tem pastor aí colocando Deus contra a parede, dando ordens para Deus. Quem somos nós para dar ordem para Deus? O senhor tem que fazer porque o senhor prometeu. Ele não tem que fazer coisa nenhuma, irmãos. Ele não tem que fazer. É preciso que haja humildade da nossa parte. Outra coisa, irmãos, precisamos também remover os tropeços. Jesus chegou a dizer, até quando você for entregar a sua oferta, se você estiver de mal com alguém, vai lá e reconcilia primeiro, tá? Pedro disse que quando nós estivermos fazendo as nossas orações, nós precisamos estar em relação ao nosso cônjuge, estar muito bem afinado com ele, para que não possa impedir as nossas orações,
Tá? Isso é fato, está lá. Então deve haver perdão, não só no sentido de você pedir perdão, mas você perdoar alguém. Tá? Isso é necessário, é critério. Uma outra coisa, irmãos, que precisa haver mais é fervor. Fervor. Quando foi a última vez que você derramou lágrimas na sua oração? Quando foi a última vez que você se emocionou de verdade conversando com Deus? Às vezes orações frívolas, orações sem sentido, palavras lançadas ao ar. Tá? Jesus suou gotas de sangue por nós, irmãos, para a gente fazer orações tão mecânicas a Ele. Tá? E a gente precisa aprender isso, isso é critério. Uma outra coisa, mas deve haver perseverança, persistência na oração. Não é colocar Deus contra a parede, mas Senhor, né, nem toda porta que está fechada foi fechada por Deus, batei e abrir-se-vos-á. Assim como nem toda porta que está aberta foi aberta por Deus. Nós precisamos ter sabedoria, discernimento, bom senso. Tá? Então nós precisamos buscar esses critérios. Às vezes, irmãos, a angústia de espírito é o caminho para se alimentar na oração. Às vezes o coração angustiado faz as verdadeiras orações. Orações mais vitoriosas são aquelas que saem com um coração sofrido. Então deve haver também inspiração do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina a orar. Precisamos pedir isso a Ele, tá? E deve ser sempre em nome de Jesus. Eu não precisava nem dizer isso para vocês, mas em nome de Jesus, tá? É no nome dele, porque ele diz lá: eu empenhei a minha palavra, né, ao meu servo Davi, no nosso caso, através do Filho Jesus. Mas, pastor, a Bíblia fala sobre isso, e hoje? Pois é, eu gostaria que você pensasse, e hoje? Você já teve uma experiência real com Deus de oração? De orar, pedir e a resposta acontecer? Isso precisa fazer parte da sua experiência, né? Quem aqui, não dá tempo para dar oportunidade, para ficar ouvindo testemunhos, mas a verdade é que nós precisamos compartilhar isso. Existem pessoas que estão tendo vitórias maravilhosas na oração. Mas, pastor, hoje ainda Deus continua respondendo do mesmo jeito que respondeu esses casos lá. Tem gente hoje casando como resultado de oração, tem gente sendo curado como resultado de oração, tem governante sendo abençoado por causa de oração, tem igreja sendo abençoada em todos os sentidos por causa de oração, tem um grupo de irmãos aí que sustenta a igreja em oração, irmãos. Sustenta, vocês sabem disso. Eu sou sustentado pelas orações dos irmãos. Tá? Então nós também precisamos ter experiências na nossa vida de oração. Eu me lembro, eu contei para vocês aqui, certa vez eu tinha pregado na igreja aquela passagem de Ezequias, falei aqui nessa semana, né? Quando ele pegou as afrontas do rei Senaqueribe, entregues pelo general Rapsaque, ele levou a carta e colocou sobre o altar. Estão aí, Senhor, as ameaças. São as ameaças. Olha para o teu povo, Senhor, tenha misericórdia. Esse homem, ele está blasfemando contra o Senhor, ele está afrontando ao Senhor. E naquela oração ali, Deus atendeu e a vitória foi tremenda, Se você continuar a leitura de hoje, eu li só o versículo 34, né? Se você continuar a leitura, você vai ver que naquela mesma noite Senaqueribe perdeu 185 mil homens. Deus defendeu a cidade, Deus cumpriu a sua palavra. Então eu me lembro que quando eu assumi o pastorado em Belfor Roxo, a nossa igreja tinha se livrado de um câncer que havia se instalado na igreja, que era uma escola, um colégio pan-americano, 1º grau, ginásio, 2º grau, uma baita escola. Colégio enorme, conhecido na Baixada Fluminense, só que o colégio cresceu e dominou a igreja passou a ser dominada pelo colégio. Decisões de fazer parede, tirar parede, de funcionar na hora do culto de oração, a igreja não tinha mais como, tá? E depois de muita oração, a igreja conseguiu se livrar daquela escola. Justiça. Eu assumi o pastorado com 24 anos, respondendo 33 processos na justiça, por causa daquele bendito colégio.
tá? Então, uma coisa que a igreja fez para deixar, né? Deixou a escola levar os móveis, as cadeiras, as carteiras. Vocês estão entendendo? Então nós ficamos com um prédio fantasma. Os banheiros todos depredados, tudo quebrado, não tinha mais banheiro, né? Eu me lembro que o cantor, você lembra do Luiz Carvalho? Antigão, ele foi pregar no aniversário da igreja, lá passamos a tremenda vergonha. Ele chegou, perguntou se podia tomar um banho lá, né, porque ele veio tomar um banho antes da apresentação, e o único banheiro que tinha lá era da casa do zelador, né? E ele foi lá e o banheiro era do lado de fora, e no meio do banho, que vergonha, uma igreja desse tamanho não ter um banheiro para a gente tomar um banho, um banheiro digno para a gente tomar banho. E o zelador escutou, contou para mim, ficou sem graça, falou assim, mas ele está certo, a gente não tinha, foi tudo, levaram tudo, acabou com tudo. Começamos do zero. Começamos e vamos orar, vamos trabalhar, e eu entrei em buraco para cavar sapata, para fazer, teve que quebrar tudo, para quebrar cantina, fazer outras coisas, fazer banheiro. Então nós começamos a fazer uns banheiros, né? Fizemos um cálculo, mais ou menos, precisaríamos de 9 banheiros para homens e 9 banheiros para as mulheres. O projeto direitinho, eu mesmo fiz o projeto e começamos a construir. Trabalhamos muito ali, tá? Aí batemos a laje. Vocês sabem que essa parte de adianta, não rende obra, quando está concreto, tijolo, laje, rapaz, rapidinho. Aí depois, quando chega na hora do acabamento, que começa. Aí o dinheiro acabou, não tinha mais dinheiro. Igreja de Baixada Fluminense, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. A gente já estava exausto, tá? E banheiros. Aí eu fui lá numa loja, fizemos vários orçamentos. E um orçamento de uma loja chamada Chatuba Materiais de Construção ganhou. Eu fiz um orçamento, mas com todos os azulejos, todos os pisos, todos os vasos, 18 vasos sanitários, as bancas de pias, os metais, chuveiros, tudo. Porque não adiantava. Fui lá e fiz isso. Quando eu trouxe o orçamento, não tinha a menor possibilidade. Era muito dinheiro, não havia a menor possibilidade. Culto de oração. Eu levei o orçamento e disse, vou fazer o que o rei Ezequias fez com aquelas cartas lá. Nós estamos numa batalha espiritual, irmãos. Esse sufoco que nós estamos passando aqui não é por nossa causa. Foi perseguição, artimanha de Satanás. Eu estou aqui com um orçamento, e eu vou orar agora por esse orçamento. Botei em cima do púlpito e falei assim, igual Ezequias fez. Vocês aceitam o desafio? A igreja diz, aceita. Ficaram em pé. Eu botei a mão em cima estava desesperado, tá? Botei a mão em cima do orçamento e orei, Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor, que a gente consiga comprar esse material, que a gente consiga preparar esses banheiros de receber as pessoas, para a gente começar a trabalhar, convidar visitantes. Senhor, tenha misericórdia. E entreguei nas mãos de Deus. Fechei a Bíblia com orçamento e tudo, terminamos o culto, fui para casa, uma sexta-feira à noite, domingo de manhã depois do culto, terminei de almoçar, estava em casa, o telefone tocou, um apito diferente, o telefone era uma ligação dos Estados Unidos, Luiz César Gonçalves, foi jovem comigo na igreja, eu tocava guitarra na igreja, depois ele foi para os Estados Unidos, e nunca mais vimos o César, nunca mais. Depois ele levou a esposa, os filhos, e ele telefone, pastor Assis, ele não me chamava de pastor, ele me chamava de Assis, nós crescemos juntos lá. Ele, Assis, eu estou aqui, quem é? César. Que César? O Luiz César Gonçalves. Quando ele falou Luiz César Gonçalves, rapaz, você está onde? Você está no Brasil? Não, estou nos Estados Unidos. Eu quero agradecer, né? Porque quando ele foi para lá, nós precisamos já socorrer a família dele com cesta básica, irmãos. Socorremos a família dele com cesta básica, tá? Depois ele conseguiu levar a esposa, os filhos, se estabeleceu, está muito bem nos Estados Unidos. Hoje ele trabalha numa companhia aérea. Ele veio visitar, quando a minha esposa operou aqui do câncer, ele veio visitar minha esposa aqui, irmãos. Saiu de lá e veio visitar minha esposa. Quer dizer, amigo, né? É amigo mesmo. A pessoa saiu dos Estados Unidos fazer uma visita. Então é amigo mesmo. Então assim, eu mandei um cheque, eu mandei um dinheiro para a igreja
em gratidão por tudo aquilo que a igreja fez por mim aí, por minha família. Isso é mesmo, César? E como é que você vai fazer para mandar? Não, já botei botei no correio. Rapaz, você está doido? Você botou o quê? Eu botei no correio, mandei pelo correio. Pô, mas não vai chegar. Vai sim, pastor, eu orei muito aqui, tá? Vai chegar, fica tranquilo. Eu mandei esse dinheiro aí, agradece a igreja por mim e tal. Tá bom, irmãos. Tá bom, que bom, né? Comuniquei à igreja que o César havia telefonado, que tinha mandado uma oferta e tal. O cheque, o carteiro entregou, irmãos, na terça-feira, um envelope com bordas azuis, azul e vermelha. Me entregou o envelope. Quando eu vi Estados Unidos, Luiz César Gonçalves falou assim: vai estar vazio o cheque, o envelope, né? Não estava nada, irmãos. Estava lá com cheque Trevor, que é um cheque ao portador. Você troca na casa de câmbio por dólar. É um cheque ao portador. Então, peguei aquilo, não sabia avaliar aquilo, quanto era não lembro se era cruzeiro, cruzado, cruz credo, era o quê naquela época? Não lembro, há muito tempo. Acho que era cruz credo, né? E tal, e aí peguei aquilo, chamei o Homer, que trabalhava numa empresa que trabalhava também com troca de dólar, era uma empresa em Copacabana, ele trabalhava com dólar. E pedi para ele levar e fazer a troca por cruz credo. E ele à noite ele voltou, irmãos. Ele voltou com o valor, né? E o dinheiro, irmãos, era exatamente o valor do orçamento. César, lá nos Estados Unidos, manda em dólar. Anos sem me ver, sem saber da igreja, que a igreja estava fazendo banheiro, não sabia nada. O dinheiro era exatamente o valor do orçamento. Exatamente. Aí eu falei com o Home, nós vamos então fazer uma assembleia, né, para ver a igreja autorizar a gente comprar o material. Eu disse: o quê, pastor? Assembleia para autorizar a comprar? Deus já autorizou. Esse dinheiro é para compra do material. Fomos lá, irmãos, compramos tudo de uma vez só. Fizemos o banheiro de uma vez só. Então eu creio que esse Deus lá de Isaac, de Abraão, que arruma casamento, que abençoa governantes, esse Deus continua exatamente o mesmo. Mas o que ele está atendendo hoje? Qualquer coisa, qualquer pedido, se for para a glória de Deus. Tive um sonho, já pastoreando aqui em Araruama. Nesse sonho, vocês lembram quando tinha aqui atrás ali, tinha um banquinho assim, tinha um banquinho de cimento, as pessoas se reuniam, que a porta era por lá, entrava direto no prédio ali. Eu tive um sonho que eu estava no gabinete e as pessoas sentaram naquele banco, um alvoroço, uma gritaria, isso aí. Eu saí, no meu sonho eu saí para ver o que estava acontecendo ali na janela do meu gabinete. Quando eu saí, tinha um senhor idoso que eles estavam dizendo que ele estava endemoniado. E ele tinha um jornal que ele rasgava o jornal. E eu como endemoniado? Não está endemoniado não. Vem cá, vamos orar aqui e tal. Eu sei que logo depois chegou o filho para buscar. Papai. Aí entrou no pátio, no portão, e levou o pai. Era pai dele. Acordei do sonho esquisito, nunca tinha visto aquelas pessoas, um sonho muito esquisito. Eu havia marcado uma visita a pedido de Amarildo. Amarildo está aí? Hoje? Amarildo está ali. Havia marcado uma visita ao tio Eli, né? Não era seu tio ou primo? Primo Eli, que era um domingo à tarde. Ele queria fazer um culto lá, que a gente ia fazer um culto, mas ainda queria fazer uma visita. E eu fui lá, marquei com ele certinho, e encontrei com a Amarildo e fui lá fazer uma visita ao Eli, que eu não conhecia. Mais de 70 anos de idade. Quando eu cheguei lá, quando eu sentei, ele estava lá para dentro, né? Aí a pessoa veio trazendo, ele tinha dificuldade de locomoção motora, fazia um passinho assim, vinha bem devagarzinho. E ele veio
e sentou na minha frente. No que ele sentou na minha frente, ele pega uma revista que está assim, embrulha a revista, faz um charuto da revista e começa a fazer assim com a revista. Os nervos assim, as mãos assim, né? Aquilo era uma maneira dele, quase que uma fisioterapia. Quando ele começou a fazer assim na revista, eu falei assim: é o homem do sonho. É o homem do sonho. Não tinha a menor dúvida. E se Deus me trouxe aqui é para evangelizar esse homem, é para falar de Jesus. Deus tem planos para ele. Tinha ou não tinha, irmãos? Porque para que um sonho e tal? Deus tem planos para ele. E quando eu comecei então, era uma visita, e eu transformei a visita numa visita evangelística. Eu comecei a falar para ele de Jesus e tal, e eu perguntei a ele: senhor ali, o senhor está não sei quantos anos, o senhor foi criado, né? Os pais dele fundaram a igreja no passado, a PIBA. E o senhor está com mais de 70 anos, o senhor nunca se converteu. Por quê, senhor Eli? Ele disse: eu estou em cima do muro. Sempre estive em cima do muro. Era a desculpa dele. Qualquer hora dessa eu disse: mas senhor Eli, é muito perigoso ficar em cima do muro. Ele disse: ah, por quê? Porque quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. E se o senhor cair do lado errado? Se o senhor cair do lado errado, senhor? Aí ficou olhando assim para mim. Ele entendeu, né? Aí perguntei se ele aceitava Jesus. Ele aceitou. Tempos depois estava batizando aquele homem aqui, não foi? Uma festa, né? Então, irmãos, eu creio que Deus está, Ele revela, Ele responde a oração. Então, do mesmo jeito que atuou lá, Ele continua atuando agora. Um senhor levou um jovem no meu gabinete em São Fidélis, dizendo que ele precisava falar comigo. E lá na conversa ele começou a falar e conversar e tal. Aí o senhor diácono disse: você não está falando o assunto que eu trouxe você aqui para falar. Aí ele tentou sair pela tangente e tal. E aí o irmão tomou a palavra e disse: pastor, é o seguinte, esse rapaz ele dirige o carro da igreja, vai para as congregações, ele leva a Kombi da igreja, a rural da igreja, ele que dirige o Fusca, e esse rapaz ele é casado, ele tem 2 filhos, o senhor sabe, e ele está de caso com uma adolescente lá em cima do morro, na congregação, e eu peguei ele lá, ele está de caso com uma adolescente. Aí eu: mentira, pastor, mentira. Aí era a palavra do diácono contra a palavra dele, né? E ele: isso é mentira, pastor. Eu tenho certeza absoluta. Isso é coisa do diabo para desmanchar, acabar com o meu casamento. Meu casamento já não está muito bem e tal. Isso é mentira, pastor. É mentira. Aí eu falei assim: olha, é a palavra, uma palavra contra a palavra de outra pessoa. A Bíblia diz que para levar um assunto para a igreja tem que ter pelo menos 2 testemunhas. Então virei para o diácono Jair de Olindo, um homem de Deus. Falei assim: meu irmão, eu tenho a sua palavra, mas também tenho a palavra dele. Eu só tenho uma saída: entregar vocês 2 nas mãos de Deus. Eu sabia que o diácono estava falando a verdade, mas não podia tomar partido. Quando eu falei assim: vou orar e vou colocar vocês 2 nas mãos de Deus, o diácono disse assim: faça isso, pastor. Virei para o rapaz e ele: faça isso, pastor. Eu estou tranquilo, eu tenho minha consciência tranquila. Orei ali, irmãos. Entreguei os 2 nas mãos de Deus. No sábado daquela mesma semana, esse rapaz teve uma crise de asma. Foi levado para o hospital e morreu no colo do médico que atendeu ele. Foi adolescente com ele na igreja. Uma crise de asma, não conseguiram restaurar ele. Sufocou, demoraram a chegar, morreu no colo do médico. Quando me avisaram, eu corri para lá para ver o que ia acontecer. Eu já sabia o que estava acontecendo. Ele zombou de Deus, zombou do diácono e zombou de mim. Pode orar, pastor. Irmãos, oração é coisa muito séria. Nós não estamos aqui conversando com qualquer um. Isso é uma responsabilidade muito grande.
Então, se você vai orar, você precisa saber, você está conversando com Deus, e Deus é Deus. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Então, nessa noite, eu quero encerrar essa noite do Despertando 2018, dizendo isso para vocês. Nós temos um Deus que ouve, mas também temos um Deus que atende oração. Que tipo de oração? Qualquer oração que seja feita de acordo com os critérios que Ele estabeleceu. Tome posse disso, porque Deus quer abençoar a sua vida. Muito. Deus quer abençoar. Tenha certeza disso.